Olha só, uma discussão interessante que o pessoal está levantando aqui é como que a esquerda está se tornando cada vez mais autoritária, tá? Aqui nesse artigo no Brasil 247, escrito pela Daphne Ashton, ele faz uma entrevista com esse Alisson Mascaro, que é um especialista que critica a democracia no capitalismo. Segundo ele, esse negócio da esquerda liberal, a esquerda democrática, isso vai acabar. A esquerda tem que se impor. A esquerda não tem esse negócio não, né? O capitalismo impede a democracia. Enquanto tiver a liberdade aí do pessoal tomar decisão, votar, essas coisas, vai dar errado à esquerda. E é muito curioso isso, porque isso coincide com alguns outros artigos que têm saído por aí. Por exemplo, esse artigo aqui muito interessante também sobre como é que a esquerda está cada vez mais focada em si mesmo e ignorando qualquer outra posição diferente daquilo, né? Tem esse outro estudo aqui que também a gente já falou, esse estudo aqui a gente já falou sobre ele há um tempo atrás, é um estudo de 2011 que mostra como que a esquerda gosta de dizer que a direita é um culto, né? Todo mundo pensa igual na direita, não sei o que lá, quando é exatamente o contrário. Aqui, né, isso aqui é o padrão americano de cores, né? Então a esquerda lá, que são os democratas, estão em azul aqui, enquanto a direita, você tem uma diversidade de pensamentos muito maior. Isso bate com o que eu vejo em termos de ideias, né? Ou seja, a direita tem gente que vai para tudo quanto é lado. Tem o pessoal que é desenvolvimentista, né, que acha que Getúlio Vargas fez o certo, que não sei o que lá, que tem que ter o Brasil grande, não sei o que lá. Até pessoas libertários como eu que acham que não, que o Estado não tem nada a ver, o negócio de patriotismo isso não quer dizer nada, né? Mas a esquerda não, a esquerda tem um conjunto muito definido, muito coeso de ideias, né? E mais do que isso, a esquerda tem um problema de autoritarianismo, ou seja, a esquerda ela é autoritária, mas pior do que isso, ela não se percebe autoritária, né? O cara aqui, o senhor Alisson Mascaro, na verdade está abrindo o jogo, né? Tem que acabar com esse negócio de liberdade mesmo, não tem não, a esquerda é que está certa, a gente tem que impor a nossa ideia e ponto, e acabou. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por A Esquerda Está Desesperada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Como eu falo sempre para vocês, as pessoas tendem a fazer uma falsa equivalência entre a esquerda e a direita, enquanto há uma distância enorme na forma como essas coisas existem na verdade. A esquerda ela é extremamente coesa e organizada em torno de um centro, de um grupo de pautas que é extremamente bem definido, né? A direita não. A direita é simplesmente aquilo que não é esquerda, é todo o resto que tem uma visão um pouco mais aberta, e aí, lógico, a direita é muito mais ampla, né? A esquerda ela é hierárquica, ela tem uma visão de controle, ou seja, as suas ideias, você deriva elas daquilo que a pessoa acima de você está falando, né? Tipicamente, quando a gente tinha uma sociedade com pouca informação, com a informação centralizada via Rede Globo, né, acabava que toda a sociedade funcionava mais ou menos dessa forma, porque você acaba tendo as suas opiniões políticas a partir do Jornal Nacional, da Rede Globo, não sei o que lá. Então todo mundo coalescia muito bem ali em torno das ideias da esquerda, porque era a única informação que a gente tinha, né? E assim é a esquerda. A esquerda ela é hierárquica, ela tende a um comitê central que define as coisas e vai passando as informações para baixo até chegar, né, na população final e coisa e tal. É lógico, eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas são obrigadas a acreditar, eu estou dizendo meramente que as pessoas tendem a acreditar. E, aliás, isso é verdadeiro até pela própria forma como a esquerda trabalha. Você repara que uma coisa que sempre que você fala alguma coisa aqui na internet, nas redes sociais, o esquerdista perde a fonte. Cadê sua fonte? Onde é que estão as fontes? Você tem que ter alguém com mais autoridade que você para falar aquilo. Como é que você ousa falar uma coisa que ninguém falou antes? Como é que você ousa ter uma ideia sua? Não, tem que ter fonte. Cadê a fonte disso daí, pô? Né? Então, esse ponto de exigir uma autoridade anterior para falar é uma característica do pessoal mais à esquerda, talvez por ter uma característica de ser mais unido, de ser mais coeso, né? Ou de menor fraqueza intelectual, de tender a acreditar em algo que já foi dito por alguém. Você acaba concentrando isso daqui. E a direita, no final das contas, embora aqui esteja separado assim de forma espacial, né, na verdade isso aqui é um universo grande. Eu vejo como tudo que não está na esquerda acaba coalescendo no que é a direita, no final das contas. O que está acontecendo
é que a direita aqui, né, acaba tendo um conjunto de visões de mundo muito diferentes. Eu brinco sempre aqui, tem gente que não gosta quando eu falo isso não, que tem o pessoal da direita socialista, que os sócios de direita aqui no Brasil, e tem. A minha visão é aquele pessoal que é patriota, que fala, não, que temos que defender a indústria nacional e que as estatais são muito importantes, porque o Brasil, as estatais que fazem o Brasil, e não sei que elas são estratégicas, são estratégicas, né? Não pode vender as estatais porque são estratégicas. Meu amigo, isso é socialismo de direita, pô. Né? O cara é de direita, ele não quer dizer que ele é comunista, que ele quer o comunismo e coisa e tal, mas se você quer que o Estado seja dono de estatal, você quer que o Estado controle a economia para ajudar as indústrias nacionais, isso é praticamente um comunista, cara, é basicamente a mesma coisa, né? Só tem uma visão mais patriota e coisa e tal, sendo que houve inúmeros países na história que eram socialistas e patriotas também, né? Enfim, mas essa é a minha visão. Eu sei que tem gente que se considera direita que é diferente, né? O próprio Trump tem tomado muitas atitudes que é muito mais parecida com Lula do que qualquer outra coisa, do que com o Reagan, por exemplo, né? Tarifas é um absurdo, não tem lógica nenhuma, né? E esse ponto aqui chama muita atenção, mais ainda esse estudo aqui, ó. A esquerda tem um problema autoritário. O cara aqui fala isso, a esquerda liberal vai acabar, não tem mais esse negócio não. Aqui, ó, a crise não é um acidente do capitalismo, mas parte do seu funcionamento. A disputa política exige enfrentar estruturas econômicas e ideológicas que se moldam no que se convencionou chamar de democracia. Porcaria nenhuma, tem que acabar com esse troço de democracia aí. Temos que fazer a esquerda vencer essa coisa e ponto, e acabou. Temos que acabar com esse tal de democracia aí, porque não tem isso não. Isso aí é um negócio do capitalismo, da direita que está forçando em cima da gente esse discurso permanente da crise, não sei o que lá, em meio a períodos de euforia de mercados e coisa e tal. O que ele está ressaltando é o que ressalta também esse artigo aqui que fala sobre a questão do autoritarismo da esquerda. É curioso, porque a esquerda gosta de se dizer a favor das minorias, a favor da liberdade. O PSOL, né? Partido Socialismo e Liberdade. Que lógica tem isso? Socialismo é o contrário da liberdade, né? E, no entanto, eles se acham não autoritários. E, no entanto, eles são autoritários, né? Você tem a esquerda velha, a esquerda do Lula, a esquerda desse pessoal comunista mesmo, né, ligado ao Fidel Castro e coisa e tal, que é abertamente autoritária. Mas a esquerda que eles falam aqui é mesmo essa esquerda mais nova, essa esquerda progressista na Europa e nos Estados Unidos. A gente viu o grau de autoritarismo desse pessoal na época da pandemia. A pandemia foi uma coisa assim, um abrir de olhos para todo mundo. Como que as pessoas na esquerda são autoritárias. Não, que você tem que tomar... Se você tá saindo de casa, você está matando a vovozinha. E não sei o que lá, e não pode. Tem que tomar vacina, tem que usar máscara, não sei o que lá. Eu tô na rua, olha só, eu não vou na sua casa. Eu vou ficar na rua. Se eu pegar a doença, a escolha é minha, não é sua. Eu juro que eu não vou na sua casa, eu não vou te infectar. Fica tranquilo. Ou seja, mas o pessoal não, eles querem mandar nas outras pessoas, eles querem que as pessoas obedeçam. Na época eu até falei isso, que me parece muito uma questão de covardia disfarçada, né? A pessoa disfarça a covardia dela na ideia de que não, os outros têm que obedecer, porque se eu sou covarde e sou quietinho aqui, não quero fazer nada, os outros têm que ser assim também. Você não pode ser mais corajoso que eu, tem que ser covarde igual eu, né? Eu vejo isso muito no pensamento da Rousseff aqui no Brasil também. E ele fala aqui que o grande problema da esquerda autoritária é que ela não se vê como autoritária. Ela acha que ela tem o pensamento aberto, ela acha muito progressista, muito cabeça aberta, pensamento crítico. Não, é importante você ter pensamento crítico, como se isso impedisse você de ser autoritário, né? Aqui, ó, isso aqui não é uma mera especulação, que diz o estudo aqui. Nossos dados científicos demonstram claramente, numa pesquisa de cerca de 5.000 americanos, nós demos às pessoas um questionário padrão de autoritarianismo. Caramba, nem sabia que existia essa palavra. Um questionário para medir o quão autoritário você quer, o quanto você faz questão que as outras pessoas pensem como você. E depois perguntamos ela uma questão muito simples. Você vê você como uma pessoa dogmática ou uma pessoa autoritária? Ou seja, dogmática você tem princípios e você segue os seus princípios e não se importa muito com o resto. Ou autoritário, você vê o mundo como sendo guiado por princípios que as pessoas têm que obedecer, todos têm que obedecer também, né? Americanos conservadores que tinham um grau alto de autoritarianismo, ou seja, que realmente responderam, que acham que tem que mandar em todo mundo mesmo, todo mundo tem que obedecer meu padrão moral e não sei o que lá, eles não tinham nenhum problema em dizer, sim, eu sou autoritário. Mas os liberais, a esquerda, era uma coisa totalmente diferente. Não apenas os liberais, né, a esquerda americana, era menos provável do que os conservadores de dizer
se identificar definitivamente como autoritário, ou seja, mesmo quando eles eram de fato autoritários no questionário, eles não diziam que eram autoritários, eles não acreditavam que eram autoritários. Mas havia, na verdade, uma correlação negativa. Quanto mais a pessoa está na esquerda, na verdade, mais ela responde como autoritária no questionário, mais ela se acha não autoritária. Não, eu estou falando porque é tudo lógico, é científico. Tem que obedecer a regra porque é científico, porque é óbvio. Não é que eu seja autoritário, é porque vocês são burros e tem que obedecer o que eu quero que vocês obedeçam. Então essa é a grande diferença, né? Ou seja, quanto mais a esquerda é autoritária, mais ela tem uma dificuldade de se reconhecer como autoritária. Isso daqui se encaixa muito com uma visão que eu falo para vocês, que eu vejo um problema na esquerda, que aliás é uma vantagem da direita, que é o fato de que a direita consegue enxergar a situação toda muito melhor. Nem sempre tem as melhores soluções, é verdade. Eu mesmo não concordo com um monte de coisa, né? Muita gente que me segue, muita gente da direita e coisa e tal, é contra a imigração, a favor de fronteiras e não sei o que lá, e eu acho isso uma besteira, eu já falei aqui várias vezes. Mas tipicamente o pessoal tem conhecimento dos problemas todos que estão ali, tem os dois pontos de vista, se posiciona de uma maneira que você sabe que a pessoa pelo menos está levando em consideração o outro ponto de vista da situação. A esquerda não é assim. A esquerda ela não faz nem questão de saber o outro ponto de vista, ela não faz questão de saber qual é a outra posição, contraponto dela. Ela acha que a informação dela basta, que ela não precisa ter outras informações, que ela não gosta de ser questionada, porque é um modelo autoritário, um modelo que tem uma fonte de conhecimento que chega para ela, então aquilo ali tem que ser válido de qualquer jeito, né? Então é muito interessante esse estudo aqui e bate com o que eu estou falando aqui e é o que eu digo para vocês. Cada vez mais o pessoal da esquerda está percebendo que a única alternativa deles é a alternativa Maduro. É a alternativa de acabar com a democracia no Brasil, impor uma ditadura aqui. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Há uma pressão muito grande da esquerda para chegarmos nessa posição. Eu espero que não cheguemos, acho que não vamos chegar, mas o risco existe. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.